de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Utilizar a informação. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite. Afinal, são 24 os militares da GNR que vão reforçar o dispositivo de controle de fronteiras no aeroporto de Lisboa. Inicialmente, fonte policial indicou à agência Lusa que se tratariam de 10 militares e disse também que começariam a trabalhar já no sábado. Ora, de acordo com o porta-voz da GNR, são 24 estes homens que começam a trabalhar, sim, na terça-feira. Não se sabe durante quanto tempo. Os militares da GNR vão operar na zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado para fazer o controlo da documentação de passageiros que aterrem em território português. Ainda sobre o controle de fronteiras no aeroporto de Lisboa, o PS quer um debate de urgência no Parlamento sobre o tema. Os socialistas querem perceber o que levou o Executivo a determinar a suspensão do novo Sistema Europeu de Controlo de Passageiros. Para isso, o PS pretende ouvir a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, e o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro. O requerimento vai dar entrada na próxima sexta-feira e tem caráter putestativo, ou seja, o debate tem mesmo de ser agendado. Esta iniciativa foi revelada pelo deputado do PS, Luís Testa, à agência Lusa. O mesmo deputado que esta manhã, na antena da Rádio Observador, expressou preocupações com a decisão do Governo de suspender o novo sistema de controle de passageiros. Adotamos um sistema robusto para dar cumprimento a normas comunitárias na entrada de fronteiras do espaço europeu. E, portanto, como esse sistema está a causar entropias no aeroporto de Lisboa, nós pura e simplesmente eliminamos a aplicação do sistema. Isto não pode acontecer. É o que diz o deputado socialista Luís Testa. O PS quer ainda explicações do Governo sobre as falhas graves no controle de passageiros detectadas pela Comissão Europeia. O site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foi suspenso temporariamente há cerca de 15 dias em causa razões estritamente preventivas e de segurança devido a vulnerabilidades identificadas. É o que esclarece o organismo numa resposta enviada ao Observador. A Proteção Civil avança que está prevista a reposição da publicação do site durante a segunda semana de janeiro, isto após a conclusão integral dos trabalhos técnicos de reforço de segurança. Ora, por esta altura continuamos em contagem decrescente para a passagem de ano em Portugal. Vai ser vivida naturalmente em todo o território nacional, com um especial foco para algumas cidades, como os casos de Lisboa, Porto e Albufeira, em território continental. Nas ilhas, destaque para o sempre famoso fogo de artifício na Madeira. A região está em alerta devido ao mau tempo com a chegada da Depressão Francis. Apesar disto, vão manter-se os festejos. O Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, diz que a tempestade só chega ao arquipélago por volta das 3 da manhã. E com o aproximar das 12 badaladas, alguns dos candidatos à presidência da República vão deixando as habituais mensagens de ano novo. O candidato apoiado pelo PCP, António Filipe, destaca na mensagem dirigida aos portugueses que é importante votar nas eleições presidenciais de 18 de janeiro. É este momento em que formulamos votos para que o ano que vem seja melhor, se possível, do que o ano que passou. E começamos o ano, desde logo, com eleições para Presidente da República. É um momento importante para a vida do país e é um momento importante também para cada um de nós, porque temos a possibilidade de exprimir a nossa vontade através do voto, um direito que custou tanto a conquistar ao povo português e que importa sempre dignificar. É um momento importante. Em todo o caso, desejo a todos que tenham um bom ano de 2026 e que ele corresponda no essencial àquilo que são as vossas aspirações. O apelo de António Filipe, um apelo subscrito também por Catarina Martins, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, deixa ainda a receita para o que diz ser um ano melhor. Em 2026 vamos ter eleições presidenciais e falo-vos como candidata a Presidente da República. Partilho convosco aquela que é para mim a melhor receita para um bom ano novo. Paz, trabalho decente, salário e pensões dignas, casa, saúde e educação para todos, tempo para os nossos. Que em 2026 comecemos a reinventar Portugal. Não com o ódio, não com a desistência ou mais do mesmo, mas com a alegria. Com a alegria de sermos uma comunidade, de dizermos sim à esperança e sim ao futuro. Um feliz ano novo.
Também Jorge Pinto deixou uma mensagem de ano novo ao país. O candidato apoiado pelo LIVRE realça os desafios para este ano que se avizinha. Este novo ano tem enormes desafios, tanto a nível nacional como a nível internacional. Aqui, em Portugal, temos de ser capazes de finalmente concretizar o direito à habitação a um preço digno que as pessoas possam pagar. Precisamos de reforçar o nosso Serviço Nacional de Saúde, a mais bela das conquistas da nossa democracia, porque é intolerável termos ainda tantas pessoas sem médico de família e termos de esperar meses ou anos por uma consulta. Precisamos de mais cultura em todo o território, porque a cultura é vida, a cultura é qualidade de vida. Esta esperança e este otimismo exigem-nos concretização e políticas concretas. E isso começa já em janeiro com a eleição do próximo Presidente da República. Bom ano de 2026, juntem-se a esta caminhada. Mensagens de ano novo dos candidatos a Belém, Jorge Pinto, Catarina Martins e António Filipe. E por esta altura os relógios já passam da meia-noite em países como o Azerbaijão, Seychelles, em África, e Maurícia, também no continente africano, países que dão as boas-vindas a 2026. Também já com 2026 no horizonte, o Papa Leão XIV afirma que o mundo precisa de projetos libertadores e pacíficos e não de estratégias armadas destinadas à conquista de mercados, territórios e esferas de influência. Mensagem do Sumo Pontífice durante a celebração das primeiras vésperas no Vaticano. Leão XIV diz que há desígnios que estão a engolir o mundo. Pede, por outro lado, um 2026 livre, libertador, pacífico e fiel. Os subscritores do Manifesto dos 50 lamentam que os apelos por uma reforma na Justiça tenham caído em saco roto. Em entrevista à Rádio Observador, um dos coordenadores do movimento, Augusto Santos Silva, sublinha que não foi dado qualquer passo. Lamentamos que em 2025, apesar dos insistentes apelos às instituições e às forças políticas democráticas para realizarem uma reforma da justiça, nenhum passo concreto se tenha dado no sentido dessa reforma. Regozijamo-nos, contudo, com o facto de ter crescido a consciência da opinião pública sobre a necessidade da reforma da justiça, porque, como está, o estado da justiça é inaceitável. Augusto Santos Silva chama a atenção para dois casos em que, na ótica do antigo Presidente da Assembleia da República, a Justiça devia ter agido de forma diferente. Nós relevamos mais dois exemplos recentes que, a nosso ver, demonstram a necessidade de o Ministério Público corrigir o rumo que tem seguido. O primeiro exemplo foi as condições em que a averiguação preventiva ao Primeiro-Ministro foi aberta e foi arquivada. E o segundo exemplo foi esta notícia que saiu na sexta-feira, segundo a qual cerca de 100 pessoas viram os seus dados pessoais devassados no contexto do inquérito aberto pelo Ministério Público ao juiz Ivo Rosa. O antigo Ministro de Governos PS pede ao Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, que esclareça devidamente a opinião pública sobre o que se está a passar no Ministério Público. Para além de Augusto Santos Silva, são subscritores deste manifesto Maria de Lourdes Rodrigues, Rui Rio, Vital Moreira ou David Justino. Tempo ainda de olharmos para o futebol e para a Taça das Nações Africanas. Por esta altura vai jogando a seleção de Moçambique, que já está qualificada para os oitavos de final desta CAN. Um apuramento histórico. Neste momento, a equipa de Chiquinho Conde vai empatando a um golo com a seleção dos Camarões. Marcou Jenny Catamo para os Mambas, o extremo do Sporting. Com este resultado, Moçambique sobe assim à segunda posição do grupo F. Isto porque também, nesta altura, o Gabão vai vencendo a Costa do Marfim por 2-1, atirando os marfinenses para a terceira posição. Destaque para a titularidade do central leonino Osman Diomande, na atual seleção detentora deste troféu. Já durante esta tarde ficou fechado outro grupo, o grupo E. A Argélia passou em primeiro lugar, venceu a Guiné Equatorial por 3-1. Na segunda posição passou o Burkina Faso, que derrotou a seleção do Sudão por 2-0. Fecha assim este Jornal das 8. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 8h30. Até logo.